Bom dia, queridos irmãos. Que alegria nesta manhã podermos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E podemos celebrar a ceia porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Jesus, nome poderoso, Jesus, o menino que nasceu, que venceu a morte, que venceu o mal, que ressuscitou, e por isso nessa manhã nós podemos celebrar. Amém? No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-lo, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Sim, Senhor. Como é bom saber que o Senhor venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. O Senhor ressuscitou e por isso nós podemos celebrar. Obrigada, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. É
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Este nome é poderoso. E não existe outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome tem poder. Nome que põe em liberdade os cativos. Nome que ressuscita os mortos, que cura os enfermos e doentes. Nome que traz salvação. Obrigada, Jesus. Nós amamos o Senhor. Amamos o teu santo nome, porque Ele é salvação. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Vamos ainda ficar com a ministração da palavra e também a ministração da ceia. Deus te abençoe. Olá, graça e paz. Parabéns, parabéns para você que é papai. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Muitos anos de vida, muita saúde e paz. Em nome de Jesus Cristo. Amados, nessa manhã, um dia muito especial, um dia onde nós iremos realizar a ceia do nosso Deus, do nosso Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar juntamente conosco, em nome de Jesus. Pai, eu creio, Deus, que o Senhor tem algo muito bom para nós, Senhor. E quando nós lemos a palavra do Senhor, eu creio que o Senhor fala conosco. Então, Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja mesmo falando ao nosso coração, ao nosso entendimento. E que possamos, Senhor, reter aquilo que é do Senhor. Pai amado, transforma a nossa casa, transforma a nossa vida, Deus, e que em nome de Jesus Cristo venhamos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém? Amados, um texto no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos lá, vou dar um tempinho para você providenciar este texto. A palavra de Deus diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha de volta à cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Até aí. Depois eu convido vocês a lerem até o final, por favor, tá bom? Jesus, ele estava sabendo que estava chegando o tempo que deixaria este mundo para ir ao Pai. A palavra de Deus diz também que Jesus, ele tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só. Jesus passou o tempo da vida dele na terra servindo, crescendo em estatura, em conhecimento diante de Deus e dos homens e servindo. A palavra fala que nele não foi encontrado pecado algum. Então o Senhor Jesus Cristo, ele tinha esse envolvimento com o Pai Celestial, com Deus. E ele fazia a vontade de Deus. Mesmo sendo homem, ele fazia a vontade de Deus. Ele obedecia ao Senhor. Passou a sua vida dedicada ao Senhor. Ele realizou coisas extraordinárias, milagres, aconselhamentos,
toque, olhares, ministrações em palavras e em atitudes. Jesus, ele fez muitas coisas extraordinárias. Andou sobre a água, parou a tempestade, ressuscitou mortos. O que mais? O que mais Jesus fez? Curou a sogra, né? Isso não poderia faltar. Jesus, ele fez coisas extraordinárias. A questão do peixe, né, da pescaria, expulsou demônios e por aí foi. Por aí foi. Coisas extraordinárias. Tocava nas pessoas e elas eram curadas. As pessoas tocavam no manto dele e eram curadas. Olha só como Jesus ele é perfeito. E nesse texto, ele não precisava provar mais nada para ninguém, porque tudo isso os seus discípulos já haviam presenciado lá atrás. Ele não precisava provar mais nada para ninguém. Ele não precisava lá na frente. Depois ele fala que, olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. No versículo 13 diz sobre isso. Ele não precisava mais provar nada, porque os próprios discípulos já o chamavam de mestre e senhor. Né? Mas ainda assim, no momento como este, no momento antes da crucificação dele, no momento antes da traição de Judas em relação a Jesus, ele faz esse ensinamento profundo, que é o ensinamento de lavar os pés. Já existia como praxe daquela época, as pessoas vinham da rua para uma residência, existiam alguns servos que lavavam os pés das pessoas ali, aquelas pessoas que tinham mais poder aquisitivo, vamos dizer assim, tinham servos para lavar os pés dos visitantes ou até mesmo dos seus próprios senhores. E Jesus Cristo, ele estava numa residência onde os próprios discípulos também já sabiam dessa atitude das pessoas que tinham que lavar os pés, e os discípulos, eles poderiam ter, né, eles tiveram uma oportunidade de lavar os pés de Jesus. Mas não, eles sentaram em torno da mesa, em volta da mesa, e ficaram meio que esperando ser servido a refeição. E Jesus olhou aquela situação toda e falou, opa, deixa eu lavar. E começou a lavar os pés dos discípulos, conforme a leitura aqui do versículo 5. E enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Então ele se preparou para aquele momento. Um momento onde ele ensinou humildade e ensinou a servir mais uma vez. Antes da sua crucificação, ele dá essa aula de servir e humildade. Como eu disse, os próprios discípulos, eles poderiam ter tomado essa atitude, mas não. Jesus tomou a atitude. Talvez os discípulos estavam já acostumados, né, com tudo aquilo que Jesus estava realizando. Os discípulos já estavam acostumados, vivenciando tudo aquilo. Talvez você já esteja, talvez nós já possamos estar acostumados com aquilo que Jesus realiza. E esquecemos do básico. Esquecemos da humildade e esquecemos de servir. Talvez nós, né, só estamos olhando para nós mesmos. Os discípulos estavam olhando só para eles mesmos, só para a mesa. Eu quero ser servido. Eu quero ser servido. E as coisas no reino de Deus não é assim que funciona. Não é desse jeito. Teve um tempo que fala que os discípulos estavam ali discutindo entre eles quem era o maior, quem era o menor, quem era o tal. E Jesus chega e falou, olha só, sirva. Você quer ser algo? Você quer ser alguém? Então sirva. É isso. O cristianismo, ele é dessa forma. Não existe o menor e nem o maior. O ungidão, o mais perfeito. Não é assim que funciona. Sirva. Da forma que você queira servir. Sirva. Sirva para o Senhor. Não sirva para homens, pensando que você vai ter gratificações com aquilo. Olha, eu estou servindo, eu estou fazendo as coisas para que pessoas vejam você servir. Não. Sirva de coração para Deus. Para Deus. Talvez hoje você precisa ser lavado por Deus. Talvez hoje
o Senhor precisa colocar uma toalha e te lavar. Porque você se encontra sujo. Fazendo essa analogia de sujeira, para que o Senhor purifique. Talvez você se encontra sujo e ainda assim o Senhor quer lavar. Ainda assim o Senhor quer purificar. Talvez você se encontre já com tantas coisas que o Senhor já fez, tantos milagres que o Senhor já operou na sua vida, que você encara as coisas como normal. A sua visão, o seu jeito de olhar, não está tão mais apurado assim, porque você já se acostumou. E não é assim que funciona. Não é assim. O Senhor, mais uma vez, Ele quer ensinar. Tenha uma visão diferenciada. Olhe com os olhos espirituais as situações. Quem somos nós? Quem somos nós que esquecemos de servir? Se o próprio Jesus, Ele nos ensina a servir. Existem pessoas que estão esquecendo de servir. Só olha para si. Senta e espera os outros servir. E não é assim que funciona, pessoal. Dentro do reino de Deus não é assim que funciona. A gente já falou isso até mesmo na ceia, quando nós estávamos realizando na igreja. Sabe? As pessoas querem ser servidas. Não, levante e sirva. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Talvez você se senta em volta da mesa e só quer ser servido. Já tem esse costume medíocre de só esperar as coisas, de só murmurar, de só enxergar coisas ruins. Jesus, Ele enxergou os pés dos discípulos sujos, porque havia andado muito tempo, e Ele não ficou reclamando. Ele não falou assim, pega lá a bacia, poxa, pega a toalha lá você também, né? Não, ele falou, opa, deixa comigo. Tem alguma coisa errada? Faça você. Você não precisa esperar ninguém. Ninguém. Faça. Sirva. Sirva com vontade. Sirva como se fosse para o Senhor Jesus. Talvez você, por ter servido muito tempo, pensa que tem o direito de ser servido agora. Agora eu vou sentar e vou querer ser servido. No reino de Deus não funciona assim. Não é assim que funciona no reino. Já estou cansado, já servi tanto. Já serviu mais do que Jesus? Será? Será que tem pessoas que já fizeram coisas maiores do que Jesus? Porque nem Jesus fazendo, realizando as coisas todas, Ele ainda assim foi servir. E tem pessoas que pensam assim, já fiz muito, agora está no meu momento de descansar. Não, sirva, continua servindo, como se fosse para Deus, para o Senhor. Talvez você já está cansado de servir e agora só murmura. Isso prova que você não serviu a Deus, e sim a homens. Porque quando nós servirmos a Deus, a gente tem alegria no coração. A gente fica cansado, fica exausto. Meu Deus, é difícil. Mas eu tenho essa consciência que eu servi a Deus. E é essa consciência. Às vezes vem as críticas, tenho consciência que servi a Deus. Quando nós temos a consciência que estamos servindo a Deus, pode vir crítica, pode vir isso, pode vir aquilo, pode vir levante do inimigo, pode vir o que for. Estou servindo a Deus. Isso é consciência. Isso é consciência. Se você já passou muito tempo da sua vida na igreja servindo e hoje se encontra cansado, é o momento de falar, Deus, lava meus pés, por favor. Lava os meus pés. Eu quero ficar melhor para servir. Para servir. Não é ficar pensando que eu não sirvo mais para nada, as pessoas pensam isso de mim, ou não sei o que lá e tal. Meu, se tem um pensamento como esse, me desculpa, esse pensamento não é de Deus, é do inimigo. É de Satanás.
O Satanás, ele coloca as coisas aqui e a gente vai abraçando, e não é assim que funciona. As pessoas, o que tem as pessoas? Vamos lá, é para o Senhor. Se é para o Senhor, é para o Senhor. Faça para o Senhor. Será que você serviu a Deus ou a homens até hoje? É uma pergunta. Se serviu a Deus, a cruz é lucro. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque os discípulos, depois que eles entenderam mesmo o que é o cristianismo, o que é vida eterna, eles fizeram coisas extraordinárias quando Jesus partiu para o Senhor. Quando Jesus ele foi para o Pai, sentando à direita. Sabe? Quando os discípulos compreenderam o que de fato era cristianismo, ser cristão, a morte para eles era lucro. Era lucro. Os discípulos, um morreu decapitado antes, depois o outro crucificado de cabeça para baixo e por aí foi. Sabe? Mártires. Muitas pessoas hoje, missionários, pessoas lá atrás, morrem porque não negam Jesus e fazem a vontade de Deus. Sabe? Jesus, ele morreu por nós. E os discípulos morreram servindo. Sejam gratos. Sejam gratos pelo Senhor, por sua vida. E faça a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Antes de nós realizarmos aqui, ministrarmos a ceia do Senhor, eu tenho um recado para você. Se você ainda não foi batizado, nem a pastora sabe agora isso aqui, entendeu? Se você ainda não foi batizado e tem um desejo, eu entreguei minha vida para o Senhor, eu quero ser batizado, mas a pandemia me complica, não complica nada. Dia 22 de agosto, às 3 horas da tarde, nós estaremos realizando o batismo dentro da nossa igreja. Tá bom? A gente não vai fazer... Eu vou marcar o horário, viu, pessoal? Já marquei um horário já às 3 horas da tarde com uma pessoa. Estarão lá algumas testemunhas com máscara, utilizando álcool gel, tá bom? Aí, se você tem o desejo, entre em contato conosco, tá? Fale com o seu líder de célula, fala diretamente comigo, vocês sabem disso, tem livre acesso em relação a isso. Fala diretamente comigo e nós iremos marcar neste sábado um horário para que você seja batizado em nome de Jesus. Tá bom? Então, pandemia não é desculpa, vamos junto, vamos realizar a obra de Deus em nome de Jesus. Dia 22 de agosto de 2020, este ano, tá? Então, se você quiser, já entre logo em contato comigo. Por favor, não deixa para cima da hora não, para a última hora, porque senão complica um pouco. Então já entra antes. Tudo bem? Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome isto, é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez o fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, agora é o momento de você separar o seu pão, de você separar o seu suco, para que possamos juntos cear em nome de Jesus. Se você entregou sua vida para o Senhor, se você tem essa consciência, faça a ceia do Senhor. Faça a ceia do Senhor. Amém? Amém. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe
das nossas atitudes. O Senhor sabe, Senhor, que nós somos pecadores, mas mesmo assim a Tua graça nos alcança. E estamos aqui diante de Ti, Senhor. Purifica a nossa vida. Tira de nós os pecados que tentam nos afastar do Senhor, em nome de Jesus. Purifica nós. Deus, a Sua palavra diz que o pão e o vinho, eles simbolizam o sangue e o corpo do Senhor. E a Tua palavra diz que é para nós trazermos à memória aquilo que o Senhor fez na cruz. E nós Te louvamos por isso, Deus. Sim, sim. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor realizou na cruz. Muito obrigado. Sim, Jesus. Amém. Amém. Coma do pão e beba do suco em nome de Jesus. Amados, muito obrigado. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida e que a sua casa seja cheia de paz para a glória dele. E não se esqueça, sirva. Sirva. Sirva o próximo. Quem é o próximo? O necessitado. Sirva. Sirva seu familiar. Faça a diferença. Faça a diferença. Seja lembrado. Seja lembrado. Em nome de Jesus. Faça histórias. Para a glória dele. Para a glória dele. Amém? Amém. Um grande beijo. Deus abençoe vocês. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.